Neste vídeo eu explico o que é a OPEP+, por que ela decidiu cortar a produção de petróleo em 1,66 milhões de barris por dia, quais são os objetivos e as consequências dessa decisão para a economia global, para os concorrentes como os Estados Unidos e para o Brasil, que pode se beneficiar da alta dos preços do petróleo. Esse corte foi uma surpresa para o mundo, porque ele foi anunciado no domingo, dia 2 de setembro, um dia antes da reunião mensal da entidade. Segundo o comunicado divulgado pela OPEP+, 8 países do grupo irão reduzir a produção de petróleo em 1,16 milhões de barris por dia, de maio até o final do ano. Além disso, a Rússia, que já havia reduzido a sua produção em 500 mil barris por dia em fevereiro, também vai manter esse corte até dezembro. No total, haverá uma redução de 1,66 milhões de barris por dia na oferta mundial de petróleo. Mas por que eles fizeram isso? Qual é o objetivo desse corte? E quais são as consequências para a economia global e para os consumidores? Bom, a principal razão por trás desse corte é a queda na demanda por petróleo causada pela pandemia do coronavírus, que afetou a atividade econômica e o transporte em vários países. Com menos gente viajando, menos carros nas ruas e menos indústrias funcionando, a demanda por petróleo diminuiu muito. E isso fez com que os preços do petróleo caíssem também. Para se ter uma ideia, no início do ano, o barril de Brent, que é a principal referência internacional, estava custando cerca de $100. Em março, ele chegou a ficar abaixo de $50. Então, os países produtores de petróleo resolveram cortar a oferta para tentar equilibrar o mercado e evitar uma queda maior nos preços. Eles querem garantir uma receita mínima para sustentar as suas economias, que dependem muito da exportação de petróleo. A Arábia Saudita, por exemplo, que é o maior produtor do grupo, vai reduzir a sua produção em 500 mil barris por dia. Isso significa que ela vai deixar de ganhar cerca de $43 milhões por dia, considerando o preço atual do barril. Mas esse corte também tem um lado estratégico e político. A OPEP mais quer mostrar ao mundo que ela tem poder de influenciar o mercado e de disciplinar os concorrentes. Um dos principais concorrentes é os Estados Unidos, que se tornaram o maior produtor mundial de petróleo graças à exploração do xisto betuminoso. Os Estados Unidos não fazem parte da OPEP+, e não concordaram em cortar a sua produção, mas eles podem ser afetados pelo corte dos outros países, porque eles podem perder mercado e ter dificuldades para manter os seus custos de produção. E como fica a situação do Brasil nesse cenário? Bom, o Brasil também não faz parte da OPEP+, e também não se comprometeu em cortar a sua produção. Mas o Brasil pode se beneficiar do corte dos outros países, porque ele pode aumentar as suas exportações e aproveitar a alta dos preços do petróleo. O Brasil tem uma vantagem competitiva na exploração do pré-sal, que tem um custo relativamente baixo e uma qualidade elevada. Além disso, o Brasil tem uma demanda interna fraca por causa da crise econômica e da pandemia, o que faz com que ele tenha mais petróleo disponível para exportar. Mas isso não significa que o Brasil vai ficar rico com o petróleo. Pelo contrário, o Brasil ainda tem muitos desafios para superar nesse setor. Um deles é a dependência da Petrobras, que é a empresa estatal que domina a produção e o refino do petróleo no país. A Petrobras tem uma dívida enorme e enfrenta problemas de gestão e de corrupção. Outro desafio é a falta de infraestrutura e de investimentos para escoar e processar o petróleo. O Brasil ainda importa derivados de petróleo, como gasolina e diesel, porque não tem capacidade suficiente para refiná-los. E isso encarece o custo final para os consumidores. Por falar em consumidores, como eles são afetados pelo corte na produção de petróleo? Bom, os consumidores podem sentir o impacto do corte no preço dos combustíveis e dos produtos que dependem do petróleo, como plásticos, fertilizantes e medicamentos. Se o preço do petróleo sobe no mercado internacional, isso pode se refletir no preço dos derivados no mercado interno. Mas isso também depende de outros fatores, como a taxa de câmbio, a política de preços da Petrobras e os impostos cobrados pelo governo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o corte na produção de petróleo anunciado pela OPEP+.
Se vocês gostaram, por favor deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal para receber mais conteúdos sobre finanças, investimentos e economia. Um abraço e até a próxima.